Glória a Deus. Bom dia, meus queridos. Que a paz de Cristo seja com todos, amém? Quantos estão felizes aí? Diga aleluia. Glória a Deus. Quantos foram alcançados pela presença? Diga glória a Deus. Por essa presença maravilhosa de Deus. Ele é soberano e poderoso. E eu não quero tomar o tempo dos irmãos com as minhas palavras, mas sim fazermos menção da palavra do nosso Senhor Deus. Você que pode e trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 32 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Podeis assentar. Enquanto você toma o seu assento, eu gostaria de fazer mais uma palavra de oração. Papai querido, Deus santo, soberano, sentimos-nos já abençoados porque a Tua presença é real em nosso meio. Somos abençoados porque as Tuas misericórdias nos alcançou neste dia, e diante dessa oportunidade aqui estamos, atraídos por Tua presença, alcançados por essa presença real, reunidos aqui como parte da família da fé. Queremos, ó Deus, expressar a nossa gratidão e amor para com o Senhor, como também prestar um culto racional, como o apóstolo nos ensina e orienta. Queremos, ó Deus, nessa manhã, então, tão somente bendizer e exaltar o Teu santo nome. Que a Tua palavra, ela seja como uma semente semeada em terra fértil ao nosso coração, que possa, Deus, germinar, dar frutos para a glória do nome do Senhor, e que possamos sair daqui dessa manhã renovados, fortalecidos, transformados, reavivados pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o livro de Atos, o nosso querido evangelista Lucas, tido como escritor, não somente do evangelho de Lucas, como também o livro de Atos, ele traz ou ele expressa a vida, a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo. Traz essa perspectiva, essa orientação e esse direcionamento ao povo de Deus, à igreja. No livro de Atos, nós vamos ver o início da igreja, a igreja primitiva, como viviam os novos convertidos. Dentro do livro de Atos, nós vamos também esboçar ou discorrer, a partir deste capítulo e alguns outros capítulos, o que nós estamos vivendo e proposto para este ano como tema da nossa igreja, que é a unidade. Mas algumas coisas são necessárias de nós atentarmos e estarmos alertos, que para sermos igreja, foi como o Marcinho disse aqui no início, a igreja, ela não é simplesmente composta de uma pessoa, mas não somos de nós unidos em Cristo. Essa é a igreja, é a unidade do povo de Deus. Amém? Quantos aqui estão unidos com os irmãos, diga amém, e um só em Cristo. Aleluia!
Nós vamos ver aqui, então, irmãos, que essa igreja, a partir desse texto, como podemos ver também nos textos anteriores, capítulo 1 em diante, nós vamos ver que essa igreja, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Repita comigo, essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Diante dessa presença, dessa igreja estar cheia, transbordada da presença do Espírito Santo de Deus, ela começa a manifestar a unidade e o amor solidário. Quando nós falamos de unidade, nós precisamos entender que, primeiro, para que a igreja esteja unida, ela precisa estar cheia, ser cheia da presença de Deus, ser cheia do Espírito Santo de Deus, e após essa igreja manifesta o amor solidário, ela consegue, ou a partir disto, ela manifestará a unidade também. Não adianta, irmãos, nós quebrarmos a cabeça ou como se estivéssemos dando murro em ponta de facas, se nós não primeiro buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Quando nós falamos igreja, não estou falando somente este prédio físico, 4 paredes, não, é cada um de nós. Não adianta eu querer apontar para o presbítero Renato, você tem que buscar, você tem que se dedicar, você tem que se consagrar, claro, nós precisamos sim, mas vai ser e acontecer a partir de cada um de nós, amém? Repita comigo, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos atentar também para algo que, às vezes, por falta de orientação, muitos têm se confundido ou têm caminhado erroneamente. O sinal de ser cheio do Espírito Santo de Deus não é manifestando dons de línguas somente, é claro que é um dos sinais, porque nós vamos ver aqui no livro de Atos, que o povo estava ali em Jerusalém por ordenança do Senhor, reunidos, até que viesse a presença e fossem envolvidos pela presença do Espírito Santo. A palavra vai nos falar, no capítulo 2 de Atos, que quando houve a descida do Espírito Santo, aquele local estremeceu, onde estavam reunidos, todos foram tomados em distribuídas línguas. Mas precisamos entender e contextualizar o que o texto nos mostra, é que haviam pessoas de diversas localidades e regiões com línguas diferentes, ou seja, aquela distribuição de línguas, claro que veio pela presença do Espírito Santo, mas era para que houvesse a unidade, para que houvesse um acordo, um entendimento entre todos. Ou seja, precisamos entender que sermos cheios pelo Espírito Santo de Deus nem sempre vai ser manifesto através do falar em línguas estranhas. Nós seremos envolvidos ou cheios do Espírito Santo de Deus a partir do momento que nós estivermos primeiro nesse propósito de buscar por mais da presença de Deus, amém? Quantos aqui querem buscar mais de Deus e querem mais de Deus, diga amém. Porque não adianta eu ou nós pensarmos que hoje eu estou totalmente completo, não, sempre terá mais um espaço para que o Espírito Santo de Deus venha te encher. E não somente encher, mas também nos transbordar, para que outros possam ser alcançados por esse poder maravilhoso. Aquela igreja então era cheia do Espírito Santo de Deus. E essa presença era manifesta na unidade e no amor solidário. Essa presença do Espírito Santo de Deus nessa igreja se manifesta, se revela em alguns quesitos ou em alguns pontos. Primeiro, ela se revela no serviço. Repita comigo, se revela no serviço. Se revela também no testemunho. Repita comigo, se revela também no testemunho. Terceiro, se revela também no amor uns aos outros. Repita comigo, se revela também no amor uns aos outros. Quarto, se revela também
na pregação da palavra de Deus. Repita comigo, ela se revela também na pregação da palavra de Deus. Entendendo e relacionando tudo isso, nós precisamos ser uma igreja em movimento. A igreja que é unida, a igreja que quer viver em unidade no Espírito, que quer viver em unidade uns com os outros, sendo um no Senhor Jesus Cristo, um só corpo, ela precisa exercer o serviço, ela precisa dar bom testemunho, ela precisa amar uns aos outros, ela precisa também pregar tão somente a palavra de Deus. E nós somos e seremos essa igreja para a glória do nome do Senhor, amém? Precisamos ser e precisamos viver dentro desses pontos, precisamos revelar a real presença do Espírito Santo através desses atos. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria a igreja além das palavras. Porque, irmãos, nós temos visto nos últimos dias, são tantas instituições denominadas, dizem-se ser a igreja do Senhor Jesus, mas infelizmente muitos hoje não têm sido realmente a igreja de Cristo. Porque se nós pegarmos no livro de Atos, nós vamos ver realmente como é ser igreja. Nós precisamos exalar essa essência. Nós precisamos demonstrar, e não somente demonstrar, mas também colocar em prática, com atitudes, o que é ou esse viver como igreja do Senhor Jesus Cristo. Somente assim nós vamos viver em unidade. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o versículo 42 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam. Aquele povo era um povo que perseverou, que perseverava. Um povo que creu na promessa do Senhor Jesus. Ainda que estivessem sendo perseguidos, dispersos, mas o Senhor deu orientações: aguardem, esperem, não saiam de Jerusalém, até que desça do céu a presença, a saber, do Espírito Santo, até que todos sejam envolvidos, alcançados pela presença, como foi cantado aqui. Precisamos, então, viver como uma igreja além das palavras. Você pode dizer amém? Dentro disso, irmãos, eu gostaria de falar de 3 importantes atitudes da igreja. Diante desse contexto, primeiro é o amor na prática. Fale para essa pessoa que está próxima a você: o amor na prática. Mais forte, com mais clareza: o amor na prática. O amor na prática. Como eu disse, neste relato, ou neste livro de Atos, o relato de Lucas, ele vai nos mostrando que essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja era uma igreja que no seu coração havia o amor, havia a generosidade. A generosidade em compartilhar, ou no compartilhamento de tudo, ou entre tudo, segundo a cada necessidade. Aqueles irmãos queridos tinham um entendimento do que verdadeiramente era viver para Cristo e em Cristo.
Todos viviam em comum, todos partilhavam daquilo que possuíam. Ali nós podemos ver essa real atitude do amor na prática, não amor simplesmente de palavras, meu irmão, eu te amo, mas quando esse irmão que você diz amar, que eu digo amar, está necessitando de algo, e quando eu falo necessitando de algo, é não somente financeiramente, fisicamente, mas talvez espiritualmente, está precisando de um acompanhamento, de uma palavra direcionada, guiada pelo Espírito Santo, talvez de um consolo, de você estar dando o seu ombro amigo para suportar essa pessoa, para poder levantá-la no momento da luta, no momento da dor. Não dizendo que você é mais capaz, mas não demonstrando na prática que você também necessita da presença de Deus, que você também necessita do cuidado, mas que você entende que juntos nós somos um em Cristo Jesus, que através de Cristo Jesus nós podemos sim fortalecer uns aos outros e sermos renovados pelo poder de Deus. Aquela igreja era uma igreja que tinham o amor na prática. Vendiam tudo o que possuíam, suas posses, suas casas, suas terras, partilhavam. E a Bíblia aqui é clara em nos dizer que nenhum necessitado, versículo 34, a parte A, nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum necessitado. Irmãos, vocês já pararam para pensar sobre isso? E eu, como eu gosto muito de trazer uma ilustração na minha mente, de viajar mais longe, e eu pensando e tentando entender, falando, meu Deus, não havia nenhum necessitado entre eles. Porque não havia nenhum necessitado entre eles. Primeiro, como nós conhecemos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, como diz, puxando para o mais próximo do original, de nada terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. Aqui essa igreja, ela entendia que primeiro, quem era o dono, quem estava no controle, quem estava com eles, cuidando, zelando, era o Senhor. Segundo, que através dessa presença, desse confiar, dessa dependência do Espírito do Senhor, da presença de Deus, eles entendiam que tudo que eles possuíam era do Senhor. E que através de tudo que o Senhor os abençoava, era partilhado, para que não houvesse necessidade para nenhum deles. Quando nós entendemos isso verdadeiramente, quando nós estivermos com essa convicção que Deus é quem cuida de nós, é claro que vai depender, vai demandar também de um esforço nosso, do trabalhar, vai depender sim de nós levantarmos, de nós suarmos, como diz a palavra, que através do suor do nosso rosto nós teremos o sustento, mas o entendimento primeiro é de que vem de Deus. Quem me abençoa, quem te abençoa é Deus. Aquele povo tinha esse entendimento, aquele povo entendia e criam. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas, nós fomos alcançados pela presença do Espírito Santo, nós vamos e estamos vivendo em comum em tudo, nós vamos permanecer no partir do pão, nós vamos permanecer em oração, nós vamos permanecer com o coração generoso, porque nós somos um no Senhor. Havia então o amor na prática, na vida daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que não expressava somente o amor dentro da igreja ou naquela comunidade. Aquela igreja era uma igreja que expressava também o amor
nos cultos nos lares, porque havia o partir do pão. Aquela igreja que era cheia do Espírito Santo, ela tinha o entendimento de que as pessoas tinham mais importância do que as coisas materiais. Aquela igreja era uma igreja que tinha a convicção do que as pessoas eram mais importantes do que os eventos. Aquela igreja era um povo que entendia que as pessoas tinham mais importância. Vamos trazer para os dias de hoje, se houvessem templos ou construções como nós temos hoje, elas entendiam que as pessoas são mais importantes do que o templo físico, do que a igreja física. Aquela igreja era uma igreja que não somente entendia, mas que demonstrava, que expressava, mas que vivia também essa grande, ou esse entendimento da importância das pessoas. Nós precisamos dar importâncias para as pessoas. Cristo, quando não precisava, mas se fez pecador, pagou com o seu sangue vertido ali na cruz, uma dívida que nós jamais poderíamos pagar, e essa dívida que nós estávamos em condenação de morte eterna, mas Ele pagou, se entregou, morreu ali na cruz, claro que primeiramente por amor ao Pai, mas também para que nós pudéssemos ser ou sermos salvos, para nos trazer a salvação. Pagou o alto preço por mim e por você, preço que jamais nós poderíamos pagar, por tão miserável que somos, mas por amor Cristo nos alcançou. Quantos aqui são alcançados pelo poder de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Aquela igreja, ela tinha esse entendimento. O foco, o alvo é Cristo. Cristo sendo o alvo e sabendo que Cristo veio para salvar a humanidade, para salvar os seus, aqueles que jamais deveriam ter saído do local de origem, que era na presença de Deus, do próprio Senhor. Nós como igreja, se somos um, se vivemos em unidade, se somos um só corpo, se temos Cristo como cabeça, nós precisamos entender que as pessoas são mais importantes do que qualquer outras coisas. Não que não devamos dar valor, sim, precisamos zelar pelo templo físico, porque é o meu, é o seu dinheiro que foi investido aqui, para um conforto melhor, para alcançarmos mais pessoas pelos trabalhos desenvolvidos. É claro, e não estou tirando mérito da importância de termos eventos, como nós já tivemos alguns neste início de ano, é importante termos. É importante sim nós cuidarmos e zelarmos por aquilo que o Senhor nos dá, quer seja uma casa, se você tem a sua própria ou não, se você tem o seu transporte, não sei, não interessa qual marca seja, mas nós precisamos entender que as vidas, que o Eugênio, que cada um de nós somos mais importantes para Cristo do que as coisas. E para nós deve ser da mesma forma, porque somos um em Cristo Jesus. Quando você sentir falta de um irmão, ao invés de pensar ou ficar imaginando tantas coisas, não deve estar mais participando porque está em pecado, deve ter errado com algo, deve ter feito isso, deve estar falando mal de alguém, ao invés de se preocupar com isso, se importe com essa vida, ligue para ela para saber o que está acontecendo. Ainda que essa pessoa esteja com esse comportamento, seja e exerça o papel de verdadeiro cristão, pequeno Cristo aqui nessa terra, expressando a humildade, o serviço,
sendo mais prestativos em prol da causa de Cristo. Isso sim é ser uma verdadeira igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós somos importantes. E precisamos entender que somos mais importantes do que coisas. Para Cristo, para Deus, para a Trindade. Mais importante do que qualquer movimento que a gente pensar em fazer. Mais importante do que qualquer edificação, quer sejam ela mais adornada do que seja. Nós somos mais importantes para Cristo. Entenda isso. Cuide, zele, preocupe-se com seu irmão. Mas, presbítero, eu não tenho tanta condição assim. Meu irmão, não se preocupe, quem direciona é o Espírito Santo de Deus. Nós lemos aqui, não havia nenhum necessitado, porque eles tinham um Espírito Santo de Deus presente. Eles viviam totalmente direcionados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Eles tinham a total consciência de que eles deveriam amar uns aos outros, doando-se com o tudo que eles tinham ou que eles eram. E às vezes, irmãos, nós temos dado desculpa para tantas coisas, não é verdade? Isso é o normal do ser humano. Mas nós vivemos nessa terra, mas sabemos que somos espirituais. Porque nós temos um Deus espiritual que nos criou. Nós temos um Deus espiritual que soprou o fôlego de vida, o Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós temos um Deus espiritual que é um Deus vivo, um Deus que reina para todo sempre, que está conosco aonde quer que estejamos, que nos direciona, que nos conduz, que nos impulsiona a estar fazendo, a estar cumprindo o seu querer. Aquele povo tinha a consciência do que era ser do que era ser uma igreja em Cristo. Primeiro ponto, então, como nós discorremos aqui, o amor na prática estava presente na vida daquela igreja. Segundo ponto, a pregação era cheia do Espírito Santo. A pregação era cheia do Espírito Santo, pois havia grande poder, diz aqui, o versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Era abundante a graça, a presença de Deus. Havia a pregação, o testemunho da ressurreição do Senhor. E às vezes nós vemos, nessa era tecnológica, quando você parar para ver, talvez alguns comentários, algumas publicações em redes sociais. Confesso aos irmãos que eu estou ficando desanimado, viu, presbiteriano? Estou querendo excluir minhas redes sociais todas. Eu ainda não excluí, somente porque ainda conseguimos alcançar pessoas, né? Precisamos saber usar de uma forma correta. Alcançar pessoas, ali, levando a pregação como está sendo transmitido, quer seja através de uma palavra, uma mensagem. Também tem sido como uma ferramenta para a área comercial, né, para quem aí exerce o seu trabalho, ou através dessa forma também consegue disseminar ou levar a outro público, ou ao público específico, a sua área de atuação, você também consegue alcançar. Mas eu estou levando para um contexto espiritual. Nós temos visto tantos ensinamentos errôneos, nós temos visto tantos julgamentos, tantas coisas têm acontecido nesses últimos dias que realmente tem desanimado, irmãos.
E nós precisamos ter o cuidado de não deixar essas coisas ou práticas errôneas entrar no meio da igreja. Não podemos deixar que essas coisas levem-nos ao erro. E às vezes nós vemos alguns pequenos cortes, como eles dizem, de algumas coisas, interpretamos ali como ser um correto, ou aquela determinada pessoa coloca-se ali como entendedor do assunto e acha que é certo e pronto e acabou, não tem quem vai mudar o meu pensamento. E muitos de nós temos caído e temos tomado isso como prática de vida também, caminhando de forma errada, entendendo que realmente é dessa forma, é porque fulano faz assim, é o que está certo. A gente vai passar lá e vai ver, os cultos estão lotados. Mas será que realmente está sendo ali pregado ou está sendo feita uma pregação com a presença manifesta do Espírito Santo de Deus? Ou tem sido coisas e palavras que têm afagado o ego, coisas ou palavras que têm passado a mão na minha e na sua cabeça, coisas e palavras que têm nos levado a inflarmos com o nosso ego? Ontem um dos nossos jovens trouxe uma palavra poderosíssima. Nós estamos trabalhando com algumas temáticas. E dentro do tema de ontem foi: a religião mata, mas Cristo vivifica. Nós precisamos sair da religiosidade, irmãos, e viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Precisamos, irmãos, acordarmos e vivermos verdadeiramente para Cristo e em Cristo. Vivermos como uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quando a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus, não vai ser necessário tantas coisas sendo feitas como atrativos, não. O próprio Espírito Santo de Deus vai conduzindo, vai direcionando. O próprio Espírito Santo de Deus vai nos ensinando a cuidar uns dos outros. Havia o manifestado o Espírito Santo de Deus através das pregações, dos ensinamentos. E aqui, se nós pegarmos, ainda dentro do livro de Atos, o capítulo 2, nós vamos ver a pregação de Pedro como era pregação de exortação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos. Continuando, a palavra vai nos falar. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí o 42 vai falar que eles permaneciam perseverantes na doutrina. Continuando o capítulo 3, o versículo 10, Pedro vai falar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Quando havia pregação, e sempre pelos apóstolos, eles não estavam ali induzindo ou direcionando ou conduzindo o povo de Deus a um enganamento, ou enganação, ou a um caminho errôneo. Pelo contrário, estavam ali expondo, testemunhando de Cristo, expondo o verdadeiro Evangelho, demonstrando que o verdadeiro Evangelho, ele não vai somente
expor Cristo a nós. Não, pelo contrário, Ele vai nos expor a Cristo, nos mostrando o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos e carecemos das misericórdias do Senhor, o quanto nós precisamos nos arrependermos das nossas práticas errôneas e voltarmos o nosso caminho ao Senhor, somente ao Senhor, e permanecermos no caminho do Senhor. Mas entenda, eu e você não somos santos, eu e você jamais conseguiremos viver nessa prática na perfeição, não, mas em Cristo nós somos santos, sendo aperfeiçoados dia após dia. O seu irmão que está ao seu lado talvez vai errar contra você, mas entenda que talvez eu possa errar contra você também, mas nós precisamos nos arrependermos, precisamos exercer o perdão e precisamos também saber perdoar. Essa é a verdadeira igreja que vive em unidade. Não é como aquele povo, que quando talvez um irmão fala algo que não te agrada, e logo o que vamos fazer é o bico. Faz aquele bicão. Fecha a cara, passa dia, passa semana e está com aquela cara feia, fechada. Adentra pelas portas da igreja com um bicão, com a cara fechada, porque não me agradou, porque isso, porque aquilo. Irmãos, exerça o perdão. Mas também entenda, tente ou faça o esforço em reconhecer que eu também, que você também erramos, que precisamos arrependermos, que precisamos pedir perdão, primeiro a Deus, mas também contra essa pessoa que nós temos sido errôneos. Precisamos viver como essa igreja, uma igreja que amava e exercia o amor, uma igreja que pregava a presença do Espírito Santo, que era cheia do Espírito Santo de Deus. Eles não mediam esforços para falar de Cristo, aonde quer que o Espírito os direcionasse. Não mediam esforços, não davam desculpas, porque eles criam que o Senhor veio ao mundo, morreu na cruz, cancelou a dívida que tínhamos, que Ele foi morto e crucificado, mas que ressuscitou. Mas eles criam também que através da promessa do próprio Senhor, Ele iria preparar morada, mas voltaria para nos buscar. Aquele povo, aquela igreja tinha essa convicção. Eles estavam vivendo desta forma, ainda que para muitos talvez, mas nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 10 anos, se é daqui a 1 milênio. Mas eles tinham entendimento que ainda que o Senhor não volte hoje, Ele prometeu e Ele vai voltar. E eu preciso caminhar com essa convicção, eu preciso caminhar com essa certeza, não somente querendo buscar para mim os benefícios, não, pelo contrário, o benefício que eu tiver tem que ser para o meu irmão também, porque eu sou e eu quero ser um instrumento do Senhor, e nós vamos viver em comum, e nós vamos viver como um, nós vamos viver em unidade, porque o Espírito Santo de Deus está entre nós, porque o Senhor prometeu voltar para nos buscar. Então, se Ele prometeu voltar para nos buscar, que está no plural, Ele vai voltar para buscar eu, mas também o meu irmão. Mas nós precisamos estar caminhando, precisamos estar em prática, obedientes ao Senhor e vivendo em comum no Senhor. Vivendo em comum no Senhor. Terceira atitude, e a última dentro dessa pregação. Aquela igreja semeava em pessoas. Repita comigo, aquela igreja semeava em pessoas. O versículo 36, aqui vai estar nos falando de algo material, mas não somente material, porque nós vamos ver dentro do livro de Atos, em alguns capítulos, como esse homem, que aqui
era José, e os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, conhecido entre eles então como Barnabé. O versículo 36 vai falar assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Primeira coisa que nós vemos aqui é que este homem, Barnabé, ele vendeu o que tinha, depositou nos pés dos apóstolos. Como o texto nos fala que tudo que eram ali vendido era partilhado. Este homem, ele tinha esse discernimento também, esse entendimento, da importância de semear em vidas. Porque, querendo ou não, através daquilo que ele vendeu da sua posse, ia ser semeado em outras vidas, para que não houvesse necessidade entre aquela comunidade. Barnabé, ele foi um homem bom, cheio do Espírito Santo e um homem também de fé. Um homem também de fé. Aonde mais nós vamos ver aqui no livro de Atos falando sobre este homem? Nós podemos ver também no capítulo 9, após a conversão de Saulo, o capítulo 9 de Atos, versículo 26 e 27 vai falar assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, que estava falando aqui de Paulo. Temiam a Paulo, porque sabiam que ele era perseguidor de cristãos anteriormente, mas aqui já convertido, alcançado pelo Senhor. O temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, que é esse mesmo Barnabé, que era chamado José, mas teve o nome dado através dos apóstolos como Barnabé. Então aqui, versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente no nome de Jesus. Aqui nós vamos ver uma outra forma de semear de Barnabé. Ele estava semeando na vida de Paulo, o conduzindo, o apresentando aos demais irmãos. É uma forma de cuidado, é uma forma de zelo. Então eu e você podemos semear de diversas formas, não somente financeiramente, mas podemos também semear na vida de outrem através do cuidado, através do ensino. Nós vamos ver também, no capítulo 11, a partir do versículo 19, vai nos falar assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Finécia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Nós vamos ver aqui então mais uma vez citado Barnabé. Nós vamos ver aqui também uma forma de semear. Estavam pregando também a outros, estavam pregando também aos gregos, não faziam ali aquele grupinho, não, é somente nós, é somente a nossa comunidade, não, eles tinham entendimento do que era cumprir o real ide do Senhor, de pregar, de anunciar as boas novas. Estavam semeando em outras vidas. Nós vamos ver também outros capítulos, capítulo 13, capítulo 14, o capítulo 15, nos falando da vida de Barnabé, da forma que eles semeavam e praticavam esse amor que era comum entre eles dentro daquela comunidade. Resumindo, eu e você, nós, Igreja Batista Anel de Selá, e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, nós precisamos
Primeiro, estarmos com essa convicção de que Cristo é o cabeça. Segundo, para anunciarmos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Terceiro, nós precisamos ser uma igreja que vai além das palavras, mas sim também uma igreja que pratica tudo aquilo que o Senhor nos deixou como orientações, como também de exemplos. Precisamos ser como a igreja primitiva, precisamos ser como a igreja de Atos, precisamos uma igreja que vive em comum, precisamos ser uma igreja que ama uns aos outros e que caminha juntos no mesmo propósito. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Seja mesmo essa igreja, alcançado pela presença de Deus, mas viva nessa presença de Deus até que Ele volte para nos buscar em nome de Jesus.